Olá, bom dia, meus amores. Vamos para a nossa terceira aula. Uau! Deixa eu botar a musiquinha aqui pra gente começar. Aqui já tá um friozinho. Mandando aqui para algumas mamães. Ok. Olá, bem-vindas. Bom dia. Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp também, gente. Vou botar mais uma vez. Oi, tá, bem-vinda. Vou avisar aqui que eu tô ao vivo. No grupo do... Oi, bom dia, amada. Oi, Sinira, bem-vinda, bom dia. Dando um tempinho aqui pro pessoal chegar. Nossa, tá um frio aqui em casa. Tomar um chazinho quentinho pra esquentar. Bom dia. E meninas, tô aqui com um casaco amarrado na cintura. Minha lua chegou ontem. Muito doido, né? Eu tinha planejado esse lançamento pra acontecer junto com a minha lua crescente, que eu achei que seria um bom momento. E só que
meu ciclo atrasou, atrasou não, ele estendeu, né, por um período maior, e aí veio bem no momento. E, enfim, tá tudo certo, né, na verdade, mas a gente não controla, né, mas é tão importante e especial a gente observar nosso ciclo, né, e entender nossas limitações. Então hoje a aula talvez seja um pouquinho mais quietinha, assim. Tô aqui me respeitando toda toda embrulhadinha aqui no cobertor, né? Me ajuda muito, assim, a aliviar as dores, as cólicas, esquentar. E é isso, né? Dentro do amanhecer tem um módulo que fala sobre esse conhecimento do nosso ciclo, sobre os arquétipos do ciclo menstrual, que eu acho que é um conhecimento essencial para as mães, né? Eu falo bastante disso aqui também. A gente reconhecer, né? Principalmente quando a gente está ali na TPM, na lua minguante, que é um momento desafiador, né? E que a gente costuma ficar ali com as emoções mais à flor da pele, né? Igual a gente comentou ontem, falamos bastante das emoções. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre as nossas reações, né? E o nome dessa aula, essa é a terceira aula do portal para mães em transição, um curso para mães em transição. A gente está juntas atravessando um portal, né? E cada aula a gente vai adentrando mais nesse conhecimento de nós mesmas, né? Das nossas emoções, para na última aula a gente conseguir sair assim, mães, né, mais conscientes, mais autoconscientes e mais conscientes da relação com os nossos filhos, principalmente, com o poder, né, com essa capacidade de gerar conexão, porque a gente não consegue gerar conexão se antes a gente não tem essa conexão com a gente mesma, né, se a gente não se encontra e se entende, se compreende, se observa. Isso é uma coisa que eu percebi assim, ao longo dessa jornada da maternidade, que minha filha está com 2 anos e meio, né? E logo no início eu percebi que, nossa, eu precisaria me conhecer, né? Porque como que eu vou passar o que eu tenho de melhor, né, para minha filha? Colocar a sementinha do bem, né? De criar um ser humano do bem no mundo, se eu não me conheço, né? E aí a gente acaba passando as nossas sombras. Se a gente não percebe, não toma consciência, a gente acaba reproduzindo e vivendo ali dentro essa relação, a gente começa a viver dentro das nossas sombras. Porque essa sombra que traz ali dentro dessa relação com os nossos filhos, dos nossos relacionamentos, ela tem realmente o objetivo de acender a luz. Mas antes a gente precisa adentrar, né? Passar por esse portal de autoconhecimento para poder a gente chegar nessa luz. Tá? Bem-vindas, meninas. Coloquei uma musiquinha aqui no fundo pra gente se conectar. E nessa aula, o nome dessa aula é Por que gritamos sem querer gritar? E eu achei essencial. Você tá a caminho de Palmelo? Que bom, que legal. Até agora eu não peguei os florais lá, tem que ir lá pegar. Gente, eu vou fazer um curso com a Senira de formação com florais de Bach, que com certeza eu vou trazer também como bônus para o amanhecer, né? Uma indicação de florais que eu tenho tomado e está sendo assim incrível. Então, hoje a gente vai falar sobre esse funcionamento assim da nossa mente, na verdade, né? O que eu quero trazer aqui para vocês é como funciona a nossa mente. Por que às vezes a gente age de forma inconsciente? Né? Por que a gente grita sem querer gritar? Por que muitas vezes, né, se essa inconsciência, dependendo do nível dessa inconsciência, a gente bate sem querer bater, né? E depois a gente morre de remorso, a gente chora, a gente pede desculpa, a gente briga de novo. Enfim, essa falta de inteligência emocional, né, de conhecimento do nosso corpo. Mas, assim, né, por mais inteligência emocional que a gente tenha, por que em alguns momentos a gente ainda vai abrir a tampa, né? Hoje eu vou explicar para vocês o que é essa expressão do abrir a tampa do nosso cérebro. Bem-vinda, Suelen!
Mulheres, então vocês que estão chegando aí, eu queria pedir para vocês, por favor, encaminhar essa live aí para outras mães, para outras mulheres que vocês acham que pode interessar. É um conhecimento muito profundo e muito importante, né, da gente ter em relação a nós mesmas. E é muito importante que outras mães tenham acesso, tá bom? Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Tá, se você tá aqui nessa aula, mas não tá lá no grupo do WhatsApp, é importante que você entre lá, tá? Porque eu tô colocando lá todo dia os mapas mentais e os cadernos de prática. E é possível que eu mande, hoje eu vou mandar também uma meditação, tá bom? Uma meditação para... Hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interna também, né? Relacionar tudo isso, o funcionamento da nossa mente com a nossa infância, com o adulto que nos tornamos, tá? Então, hoje eu devo mandar também essa meditação lá no grupo e eu espero que vocês gostem, que vocês façam o exercício, porque realmente é muito revelador, né? Na verdade, as aulas, elas trazem muita consciência e muita girada de chave, mas quando a gente traz para a prática, por isso que nesse lançamento eu quis trazer o caderno de práticas, a gente faz o exercício, né? Então a gente traz para o corpo, a gente traz ali para o nosso sentir, e aí a gente começa a tirar do inconsciente algumas coisas que estão presas e liberar. E esse que é o processo terapêutico, é a gente entender, tirar, né? Você imagina a nossa... Aí eu acho que eu já vou até entrar no conteúdo da aula, que eu quero falar sobre o funcionamento da nossa mente, né? Como é que funciona? Em primeiro, a nossa mente, e aí a gente pode imaginar talvez um iceberg, né? Em que a pontinha do iceberg seria a nossa mente consciente. Ou seja, é esse dia a dia que a gente pensa. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Então, a nossa mente consciente é isso que está ali na pontinha do iceberg. É o que a gente consegue ter percepção, né? É a nossa parte linguística, lógica, né? O que a gente consegue entender. Mas existe todo um pedaço do iceberg que está ali no inconsciente, né? Ou no subconsciente também, chamado de subconsciente, que são todas essas memórias, essas crenças que a gente vem acumulando ao longo da infância, né? E muitas vezes questões ancestrais também, né? E hoje a gente vai falar como que a gente capta esses relacionamentos, momentos de dor, de sofrimento, mas também virtudes, né, dos nossos ancestrais, e como que isso vai sendo carregado até a gente chegar hoje. Bem-vinda, Isabelle, tudo bem? E como que isso às vezes determina os nossos comportamentos. E aí a gente precisa entender que dentro dessa divisão da mente consciente e da mente inconsciente, 89% dos nossos atos, das nossas escolhas no dia a dia, estão relacionados a essa mente inconsciente. E a gente acha que está fazendo escolhas, que quem está fazendo escolhas somos nós, mas muitas vezes essas escolhas quem está fazendo é a nossa criança ferida, né? A escolha quando a gente escolhe, por exemplo, brigar com o nosso filho de igual para igual ali, a gente se sente atacado, se sente magoado, e aí a gente se coloca no lugar da criança, né? Porque aí ficam duas crianças discutindo e brigando. Ou quando a gente, sabe essas escolhas tipo de discussões que não vão chegar a lugar nenhum, às vezes com o marido, às vezes dentro de um relacionamento, às vezes um lugar de carência extrema, né, de cobrança, de eu quero mais atenção, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Isso não é o adulto. Porque o adulto, quando a gente adultece, né, quando a gente se coloca no lugar do adulto, o adulto não precisa ficar choramingando carinho, amor. O adulto sabe o valor que ele tem, né? O adulto, ele cria a autorresponsabilidade sobre a própria vida. Quem tá lá pedindo, carente, sofrendo, pedindo amor, atenção, é a criança, né? A nossa criança interna que não teve essa atenção, que não, né? Que por algum momento, em algum lugar faltou essa atenção e esse carinho. Bem-vinda, Camila. Faltou essa atenção e esse carinho para essa criança.
Então, muitas vezes, esse adulto, ele faz decisões, né? Toma decisões em um lugar de carência. Ele toma a decisão de ficar num relacionamento abusivo, opressivo, porque ele precisa ter alguém ali para ele se sentir valorizado, né? Num lugar de carência, né? De que ele precisa estar sendo suprido de alguma forma. Porque, gente, quando a gente adultece e entende essa autorresponsabilidade, é realmente um lugar de que eu sou 100% do que eu preciso. Não existe a metade da laranja. Isso é uma grande ilusão. Eu sou inteiro e o outro é inteiro. E a gente transborda juntos. A gente não se completa. Eu não busco em você algo que falta em mim. Na verdade, você inteiro, né, transborda tudo que eu preciso. E aí sim é um grande companheirismo dentro de um relacionamento, né? E de qualquer relacionamento. A gente ficar ali buscando nos outros aquilo que falta em nós, a gente não nos leva a lugar nenhum. Né? A gente sempre vai... E aí a gente vai estar sempre buscando em relacionamentos. Por mais que a gente troque a pessoa, a gente vai buscar outro relacionamento para poder buscar alguma coisa que está faltando em mim. E isso sempre, e aí é o lugar, quem está tomando essa decisão de ficar sempre buscando relacionamentos vazios, é esse lugar do inconsciente, porque o inconsciente está carente. O inconsciente precisa, tem ali uma crença de que ele precisa ter alguém para se sentir valorizado, para se sentir amado. Né? A mulher, quando ela se sente inteira, ela não precisa ficar choramingando atenção, choramingando carinho, porque ela vai buscar aí de forma consciente um relacionamento que transborde o que ela já tem para oferecer. E isso é totalmente diferente de tomarmos decisões a partir desse inconsciente. Então, por exemplo, quando você tem a crença de que você, por exemplo, tem que trabalhar muito para ter dinheiro, você sempre vai fazer escolhas que te colocam em lugares que você precisa, em empregos em que você precisa trabalhar muito, que você precisa se doar muito. E aí que você, entendeu? Independente da empresa que você vá, você precisa sempre estar se doando por inteira. Independente da relação que você tem com o seu chefe ou não, você sempre vai estar se doando, se entregando, se martirizando, trabalhando demais, porque você tem essa crença inconsciente. E essa crença, de que eu preciso me matar de trabalhar para conseguir dinheiro, vai te levar a empregos em que façam com que você se mate de trabalhar, entende? Bem-vinda, Gabi! Então, é sempre assim. É sempre não, né? Mas 89% das vezes a gente toma decisões com base nessa mente inconsciente. E aí, além da nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a gente tem a nossa mente cósmica, que seria, o nosso eu interior, o nosso eu superior, interior e superior, que seria o divino dentro de nós, esse pedacinho de Deus que existe dentro de cada um de nós. E aí, quando a gente consegue conectar essas três mentes, ou seja, a minha mente... Oi, Rafa, bom dia! Quando eu consigo conectar essas minhas três mentes, ou seja, eu consigo trazer o que está no inconsciente, ou seja, aquelas sombras, aquelas crenças equivocadas, trazer o que está nesse inconsciente para o consciente, aí é que eu tenho a cura. E quando essa cura está, está necessariamente conectada com esse meu eu superior. Porque quando eu entendo, o que é esse pedacinho de Deus dentro de mim, quando eu entendo que eu sou Deus, quando eu entendo que eu sou divina por mim mesma, que eu sou um pedacinho de Deus, gente... Eu sou um pedacinho de Deus. Eu sou um pedacinho divino. Então você tem o poder e a capacidade, de cocriar e de estar onde você quiser. Você tem o poder, só que onde você quer estar. E aí a sua mente consciente precisa estar consciente, e trabalhando junto com esse eu superior e com essa mente consciente, com essa mente inconsciente também. Então, quando a gente tem esse alinhamento das três mentes,
É quando a gente de fato encontrou a cura para determinada situação e quando a gente de fato consegue se colocar perante a vida de fato como nós somos, né? Então eu entendo que eu sou um ser espiritual, um ser divino, um ser merecedor. Eu entendo que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter um tempo com a minha família, que eu mereço ter um amor responsável, um relacionamento responsável, né? Eu entendo que eu mereço ter um emprego próspero, abundante, que eu mereço viajar quando eu quiser, que eu mereço chegar no lugar do sonho, né? Qual que é o seu sonho? Que eu mereço criar um negócio de sucesso, que eu mereço trabalhar, né, na empresa que eu sonho trabalhar, que eu mereço passar no concurso que eu quero passar, que eu mereço ter uma qualidade de vida X ideal, né? E aí a gente precisa saber o que a gente quer. Qual é esse nosso sonho? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse saber o que quer, sobre a ansiedade, né? Mas hoje eu quero trazer para vocês essa noção desse alinhamento dessas mentes. Então, se a minha mente consciente está alinhada com o meu eu superior, que sabe o que quer, que sabe qual é a própria verdade, né, o propósito no mundo, quais são as suas qualidades únicas que só você tem, qual é o seu Dharma, né, que seriam essas qualidades, essa missão única que só você pode executar, né, de 8 bilhões de pessoas no planeta, só você pode fazer e executar a missão que você veio cumprir, e esse é o seu Dharma. Só que para você encontrar esse lugar, e quando você encontra esse lugar, é o lugar de plenitude, né? De sucesso, onde as coisas vêm facilmente, onde a gente encontra abundância, prosperidade, onde a gente sai do lugar de ansiedade, de nervosismo, de chateação, de autopunição, de autochicotamento, né? E de se colocar em lugares onde a gente não quer estar. Bem-vinda Lô, Laís, Anelis, tudo bem? Então, a gente alinhar essas mentes é entender quem eu sou, quais são as minhas qualidades, entrar em processo com a minha energia criativa, limpar o meu inconsciente de crenças que não me permitem voar, que não me permitem sair do lugar que eu estou. Porque se você ainda carrega a crença do não merecimento, da escassez, né? Eu não vou ser pobre mesmo, na verdade o que eu consigo é isso aqui, tá bom assim, né? Ou do não merecimento, eu não mereço ser feliz, eu mereço... sabe aquela crença de tipo, eu tenho dedo podre. Não, mas todo relacionamento meu é assim, é abusivo e eu vou ficar aqui mesmo. Né? E quando a gente tem essas crenças, aí o fluxo entre essas 3 mentes não funciona, né? A gente está travando ali na mente inconsciente. E quando a gente traz dessa mente inconsciente para a mente consciente, alinhado com essa mente da mente cósmica, que é essa mente do eu superior, aí a gente consegue entrar no processo de cocriação, né? Nesse processo de prosperidade, né? De sucesso, de encontrar esse seu propósito. Mas assim, eu quis trazer esse funcionamento das 3 mentes para vocês, para entrar um pouquinho, né, dentro do nosso cérebro, para entender como que o nosso cérebro funciona e por que a gente tem reações, né, com os nossos filhos sem a gente querer ter. Né? Primeiro a gente precisa entender o que é essa mente inconsciente. Então, essas reações que a gente tem sem querer ter são reações que acontecem por causa do que está guardado nessa mente inconsciente. E o objetivo final é liberar o que está nesse inconsciente, curar, trazer para o consciente, tomar consciência que você tem essa crença, essa reação, que você tem esse gatilho que vai te tirar ali do seu estado normal, vai te tirar do sério. Então traz para o consciente, né? E alinha com o eu interior,
que é o seu lugar de paz, o seu estado de paz, de alegria, de felicidade, de bem-estar, né? Que é esse lugar da felicidade, assim, que a gente busca, né? Que todo ser humano tem esse objetivo de ir em encontro com a felicidade divina. E esse encontro com a felicidade, ele vem desse lugar da mente cósmica. E aí, falando um pouco agora de neurociência, tá fazendo sentido até agora? Tá abstrato demais? Como é? Vou sair um pouco agora dessa parte da psicologia e vou entrar dentro da neurociência. Inclusive, olha só, gente, que eu fiquei impressionada, porque eu não sou uma pessoa desenhista, tá? Mas eu me esforço para fazer os mapas mentais para vocês. E eu fiquei muito feliz com o cérebro que eu consegui desenhar, olha só. Está ótimo, obrigada, tá? Que bom que você tá aí conseguindo acompanhar. Então, perguntem, tá, meninas? Se vocês acharam que eu tô viajando demais, perguntem. Se tá achando que tá difícil de compreender, de trazer para sua realidade, eu posso dar mais exemplos, a gente vai conversando mais. Mas então vamos sair um pouco dessa parte da psicologia e eu quero trazer um pouco agora para a neurociência. E aí, ontem eu fiz um exercício com vocês, que é o exercício do cérebro na palma da mão. Hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Porque dentro desse funcionamento do cérebro, você vai entender por que você grita sem querer gritar. E aí, eu tenho até vou dar até um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana que foi bem doida, assim. São justamente esses exemplos, né, gente? Eu sou mãe solo, então, assim, muitas vezes não tem uma fuga, né? Uma fuga pra respirar ali naqueles momentos, né? Eu não posso deixar minha criança sozinha, ela ainda não entende, né? Seria uma violência deixar ela sozinha num momento de turbulência emocional. Então, por isso que e ontem eu contei, né? Por isso que eu resolvi estudar tanto, me compreender, né? Compreender esses processos, porque eu entendi que eu ia precisar me conhecer para não cair no lugar de ser uma mãe extremamente violenta, né? Com a minha filha. Então, e aí assim, é muito doido, né? Porque a gente vive essas situações no dia a dia em que a gente direto se coloca nesse lugar de estar estressado. A gente, né, direto se vê gritando, se vê sem opções. A gente se vê sem opções, porque, né, a criança precisa tomar banho, precisa escovar dente, ela não quer, e fica horas e horas, e te enrola o dia inteiro. E você vai lá e você grita, e você faz, pelo amor de Deus, quem reconhece isso, né? Esse momento, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos tomar banho, faz isso, por favor. Aí daqui a pouco você já tá gritando, você já tá puxando a criança, você já tá enfiando a criança dentro do banheiro, sabe assim? Porque você fica sem opções, sem ferramentas, você não sabe como lidar com aquela situação. E a criança te desafia o tempo todo, né? Ela vem o tempo todo, bem-vinda, Sara. Ela vem o tempo todo desafiar os seus limites. E aí, ontem, quando a gente falou sobre limites, a gente, né, falou sobre a emoção da raiva. Quando a gente está num momento de raiva, quer dizer que os seus limites estão sendo ultrapassados. E a raiva vem te avisar isso. E aí a gente precisa explorar quais são esses nossos limites, né? Quais são esses nossos gatilhos, o que é que te tira do sério? Né? O que você está fazendo com o seu dia a dia, com a sua rotina, com o seu corpo, que fazem com que você tenha mais ou menos paciência? Porque isso são escolhas que nós fazemos, né? E a gente precisa entender, antes de tudo, que não é culpa da criança. Não é a criança que está fazendo algo porque essa criança é muito difícil, essa criança é muito nervosa. Não é. Nunca é. É sempre uma responsabilidade nossa. É sempre algo em nós que nós precisamos ver. E, gente, isso é uma primeira girada de chave, que é a autorresponsabilidade sobre as suas emoções. Não são os outros que te deixam com raiva. Não é teu filho que te deixa estressado. Ai, filho, você me irrita, você me deixa irritada. Não é. É você que se deixa irritar.
E isso é a primeira coisa que a gente precisa entender para ter um mínimo de inteligência emocional e autoconhecimento. É assumir responsabilidade sobre as suas emoções. Porque se você não quiser, você não se exalta. Se você quiser se conhecer, se você tiver controle sobre as suas emoções, você não se exalta. Você pode muito bem permanecer em estado de paz eterno. Isso é uma questão de escolha. E não só escolha, né? É uma questão de autorresponsabilidade mesmo. Sim, eu gritei. Sim, eu saí do sério. E todas nós passamos por momentos assim, gente. Não existe ilusão da maternidade perfeita. A gente precisa descer desse pilar. Em primeiro momento, descer desse pilar da perfeição. Porque não existe. Não existe criar filho sem trauma. Não existe criar filho sem problema. Sem desafios cotidianos, não existe. Né? O mar de rosas não existe. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Né? Agora, como transformar esse dia a dia, né, em um mar mais tranquilo? Né? Como a gente sair desse estado que a gente vive sempre em reatividade, né? Ou seja, nosso filho faz um comportamento e a gente reage àquele comportamento. E a gente começa a entrar num lugar em que, quando meu filho tem um comportamento, eu entendo o que existe por trás daquele comportamento e eu sei a forma de usar esse comportamento desafiador para construir, né, uma inteligência emocional no meu filho. Para construir uma relação de conexão amorosa para o futuro que eu quero para essa criança. E para uma relação amorosa comigo também, né? Com um pai, de confiança, de amor, né? De realmente o filho se sentir protegido e seguro e que ele possa correr a você quando ele tiver algum problema, alguma dificuldade. E que ele consiga lidar com os próprios problemas e dificuldades na fase adulta, que ele saiba resolver problemas, que ele tenha características e habilidades de vida desejáveis, né? Responsabilidade, carinhoso, autorresponsabilidade, de correr atrás das coisas, né? Quais são essas características que a gente quer construir? A gente constrói essas características a partir dos momentos difíceis, dos momentos de dificuldade. Mas isso precisa, a gente precisa entender que a gente não pode estar no lugar de reação. Do meu filho faz, né, derruba, quebra uma coisa, eu vou lá e grito, e brigo, e surto. Né? Esse lugar de reação não é o lugar que a gente constrói um filho responsável no futuro. Não é o lugar de, eu vou deixar você de castigo, porque aqui você vai aprender a não fazer mais isso. Isso não funciona. Isso já foi provado, né, que castigo e punição não funcionam. Não ensinam para a criança a longo prazo, não ensinam para o adulto. E basta a gente pensar e lembrar o que a gente sentia, o que você sentia quando você apanhava. O que você sentia quando você ficava de castigo. Quais são as emoções? Você sentia raiva profunda, tristeza profunda, vontade de se vingar, vontade de sair correndo daquela casa e nunca mais voltar, vontade de trocar de mãe, de trocar de pai, né? Vontade de gritar também, de bater também. O que todos esses sentimentos ensinam para o futuro? Nada. Agora, quando a gente usa um momento difícil, mas aí a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com tempo e sim, investir tempo em treinamento emocional. A gente precisa estar com paciência, a gente precisa estar bem com a gente mesma. E o que acontece esses dias, como eu estava contando, né? Eu sou mãe solo, fico aqui com a minha filha e tal, sozinha, ela vai pra creche de manhã alguns dias, né? Quando eu não tá doente. Mas semana passada ela não foi, então eu fiquei a semana toda com ela, ainda tentando trabalhar e fazendo todas as missões, né? De almoço, de roupa, de casa, de bicho, de banho, de passeio, brincadeiras, de presença, né? Faço muita questão de estar presente, de brincar com ela. E, enfim, e reorganizando aqui, né? E esse processo de organização materna e planejamento também é algo muito importante, assim, que eu tenho aprendido muito. E priorizar o que precisa ser priorizado, né?
Então acho que eu consigo sobreviver e conseguir manter uma sanidade mental assim. Porque foram muitos processos de aprendizado e eu encontrei ferramentas que me nutrem, assim. E uma coisa que eu sempre faço é o meu me time de manhã, né? Que eu faço os meus rezos, minhas orações, minhas frases de poder, faço a minha meditação, né? Pratico minha yoga. Então, claro que não é todo dia que eu consigo, mas eu percebo que quanto mais eu tenho constância, mais faz diferença na minha vida. E os dias que eu não consigo fazer são os dias que eu tô mais ali com o pavio mais curto, digamos assim. E aí foi um dia desses assim que eu acordei de madrugada e para trabalhar, na verdade, para fazer umas demandas. E eu não consegui fazer o me time, porque aí depois eu fui levar a Aurora na escola e já foi aquela correria, depois o almoço e tal. E aí, quando chegou de noite, eu já tava assim muito cansada, com muito sono. E aí a gente tava num momento, né, que a casa já tava um caos, porque, né, eu vou estabelecendo as prioridades, então a louça já tava daquele tamanho, e eu tava 3 horas tentando lavar a louça, aí eu lavo um pouco, aí eu paro, brinco com ela, volto, e roupa pra estender, e tanto de coisa pra fazer, e aí eu já tava ali na minha TPM, e aí eu, né, e estressada, e com sono, e sem dormir, e cansada. A Aurora espalhou um monte de coisa, e eu tinha acabado de arrumar aqui a sala, ela espalhou um monte de coisa pela sala. Depois foi na cozinha, espalhou um monte de lápis pela cozinha. E ela tem costume de fazer, ela fica fazendo comidinha, assim, enquanto eu tô cozinhando, eu deixo ela brincar com os temperos e tal. Mas depois tem que limpar tudo. Então tava também assim, tipo assim, um dia de caos na terra, que vocês conhecem muito bem. E aí ela pegou e eu falei, filhinha, vamos ajudar a mamãe a catar as coisas, né? E por favor. Mas eu já tava sentindo que eu tava sem paciência, né? Que eu entrei naquele lugar de caos. E eu falei, por favor, ajuda a mamãe a catar aqui pra gente tomar banho, então, né? Já tava chegando a hora de noite, hora de banho. Aí ela pegou e assim, e como ela estava, né? O que ela percebe? E aí isso que é muito importante. Ela estava precisando de atenção. Eu tava, né, eu falei, eu tava 3 horas tentando lavar a louça, aí eu paro, brinco com ela, volto pra louça. Mas ela sente falta. Aquilo não é suficiente pra ela. Ela vê que eu tô ali nas demandas da casa, mas não tô dando atenção pra ela, a atenção que ela precisa, a presença que ela precisa. Como eu, a Thaís, eu também sinto isso. Se eu tenho meu tempo de yoga e meditação, parece que minha consciência aumenta e eu tenho mais paciência e prazer pra cuidar da minha filha. Exatamente. É exatamente isso. A gente precisa ter esse nosso tempo, né? E lá dentro do Amanhecer a gente tem um módulo que é exatamente sobre isso, né? E aí eu vou ensinando vocês a criar esse me time, esse tempo especial para você em todos os dias. E aí a gente começa a perceber exatamente isso. Quando a gente não tem, como muda o nosso dia, né? Que diferença que faz quando a gente começa o dia praticando yoga, meditando. E é muito perceptível, se você fizer uma prática de yoga, você vai perceber como vai mudar seu dia, né? Não precisa ser um tempo longo de prática. Quanto mais tempo, óbvio, né? A gente mais vai expandindo essa consciência e essa autopercepção. Mas quando a gente tem um dia de prática, a gente vê como que faz diferença. Então, o que aconteceu? E aí, nesse momento, a Aurora, eu já tava, né? Nesse lugar, mão cheia de sabão, e ela nessa carência. Porque ela estava querendo a minha atenção. E é por isso que os nossos filhos, né, um dos motivos é que por isso que os nossos filhos começam a ter comportamentos desafiadores, né, comportamentos que desafiam, porque eles têm algo a mostrar ali por trás. Então, olha o comportamento que ela começou a assumir. Ela começou a pegar mais coisas e jogar pelo chão. Até que ela pegou o lixo, a lixeira, que estava, né, cheia de lixo. E aí, quando ela pegou, eu falei, filhinha, esse é lixo, né? Já tava assim, né? Chegando no meu limite. Isso é lixo. Aí eu botei o lixo no lugar, falei, não mexe. Vem aqui, por favor, ajudar a mamãe a catar os lápis pra gente ir tomar banho. Aí, quando eu viro, ela pegou a lata de lixo e tacou no chão, assim, com tudo. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu dei um grito, mas eu dei um grito que até eu assustei. Foi um troço que saiu de dentro que eu não sei nem de onde veio. Tipo assim, é uma coisa tão doida, tão inconsciente,
E eu vou explicar pra vocês agora por que isso acontece. Mas é uma coisa tão inconsciente, tão doida, que eu assustei. Eu assustei com a minha voz, porque eu não costumo gritar, né? Eu não costumo falar alto, eu tento sempre manter, porque a minha história de vida, eu tive uma mãe que grita muito, né? Minha mãe gritava 24 horas dentro de casa, era grito o tempo todo. Então, tanto é que quando eu casei, foi muito doido, assim, primeira semana de casamento, meu ex-companheiro virou pra mim e falou assim, que é isso? Que loucura é essa? Por que você tá gritando? E pra mim era tipo, normal, uai, não é assim que a gente faz? E pra ele foi um susto, porque ele não veio de uma família que gritava muito, né? E eu vim de uma família num estado que minha mãe tava sempre nervosa, sempre gritando muito. Meus pais também brigavam muito. Então é um lugar que eu estava acostumada, né? E eu fui desconstruindo isso e hoje em dia é uma prioridade para mim tentar falar baixo, falar calmo dentro de casa, evitar esse lugar do grito, né? Só que isso tá tão dentro do meu inconsciente, né? Que nesse momento em que eu perdi o controle, e aí o que acontece? O nosso cérebro, né? A gente tem aqui nessa parte o córtex pré-frontal. Aqui a gente tem o sistema límbico, como se fosse o sistema límbico e o tronco cerebral, né? E aqui a medula espinhal. E aí, o que acontece? Essa parte do sistema límbico, ela é responsável por um sistema mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano. A gente também chama de parte do segundo andar do cérebro e o primeiro andar, como se fosse uma escadaria da mente, tá? É assim que eu coloquei no mapa mental de vocês. É como se fosse o segundo andar e o andar de baixo. O segundo andar é aqui o córtex, como se fosse uma casa, assim. O segundo andar é o córtex pré-frontal, que está aqui na frente, e ele é responsável é a parte mais evoluída. Nosso pensamento analítico, nossos pensamentos mais complexos, é o controle das nossas emoções. É um estado natural como a gente está aqui agora. Aqui dentro é o sistema límbico, que é esse sistema primitivo, o cérebro reptiliano, que é o que faz a gente respirar, piscar, assim, a gente precisa controlar e pensar. É o nosso sistema de luta, de fuga, e é onde também acontecem esses lugares de raiva e medo, né? E o que acontece? Essa aqui é como se fosse a nossa amígdala, que é como se fosse uma escada que liga o primeiro andar ao segundo andar dessa casa, do nosso cérebro. O primeiro andar, então assim, o segundo andar é o que raciocina. Só que quando a gente entra nesse momento de estresse, de pico, né, de sobrevivência, a amígdala é como se ela fechasse o segundo andar, como se fosse um portão que fecha o segundo andar e a gente não consegue pensar, raciocinar logicamente. E quando a gente chega nesse estado, quem controla o nosso cérebro é o nosso sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções, né? Onde está esse nosso inconsciente. A amígdala, ela também está ali, são os lugares que a gente tem as nossas memórias de medo, de dor, de insegurança, nossas crenças. E aí o que acontece? Ao lugar, quando a gente perde essa tampa, perder a tampa do cérebro, né? Ou fechar o portão do segundo andar, é como se a gente entra naquele lugar que a gente age sem pensar. A gente toma decisões, a gente fala coisas que a gente não pensa, porque a gente está num estado nervoso, num estado de medo, um estado de raiva, um estado de risco, e aí a gente não consegue pensar. Bem-vinda, Maria. E quando a gente entra nesse lugar, a gente perde completamente o controle. E foi isso que aconteceu comigo, né? E aí a gente age de uma forma... Então, quando a gente perde o controle, é quando a gente grita, é quando a gente bate, é quando a gente, né, faz coisas que a gente não quer fazer. E o cérebro dos nossos filhos também funciona assim. Só que, quando os nossos filhos nascem, quando a gente nasce, a gente tem ali um andar de baixo, que é esse andar das emoções bem desenvolvido, né? Ou seja, essa parte toda mais primitiva, né? Tá bem desenvolvida. Mas o andar de cima, que é o córtex pré-frontal, ele só tá pronto. Ele nasce assim completamente em reforma. É como se o segundo andar da casa estivesse reformando mesmo. Tá tudo quebrado. Ele ainda não tá formado. Então, e aí ele só vai ficar formado lá pelos 20 anos. Então, você imagina uma criança. Ela não tem essa parte do raciocínio lógico desenvolvida.
Também quando a gente fala de hemisfério esquerdo e hemisfério direito do cérebro, o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da lógica, do literal, a criança só começa a desenvolvê-la para os 3, 4 anos. No início, ela é só emoção, ela é pura criatividade, ela é puro estado de presença, sabe? Ela não consegue ter um raciocínio lógico sobre que horas são, que tempo é. Ela não tem ainda o cérebro preparado para compreender essas coisas. Então, a nossa criança também perde a tampa, também solta a amígdala, só que de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido que a gente. Porque nós já temos o cérebro de cima mais desenvolvido. Adorei essa analogia com a casa. É boa, é isso, né? É muito bom. Essa analogia daquele livro, O Cérebro da Criança, né? Do Dr. Daniel Siegel, que ele é maravilhoso, assim. Ele traz todo esse conhecimento da neurociência para o desenvolvimento infantil, para os pais. Então, é um livro que explica de uma forma muito simples. Então, a gente... É tão importante a gente compreender como funciona o nosso cérebro e o cérebro dos nossos filhos, porque como você vai cobrar de uma criança ter inteligência emocional? Como você quer que a tua criança lide com a raiva de uma forma, não vou gritar, não vou me comportar, vou segurar a raiva, ou vou fazer, né? O que você quer que a criança faça com a raiva, se não é você para ensinar? Né? Essa criança ela vai perder a tampa muito mais fácil. Por isso que nós adultos, a gente tem essa capacidade de controlar ainda as nossas emoções muito maior, e a gente precisa expandir ainda isso, porque quanto mais controle a gente tem, menos a gente perde a tampa. Gente, quanto menos a gente perde a tampa, mais feliz é a nossa vida. Porque se tudo você fica nervoso, se tudo você fica com raiva, se tudo você fica ansioso, se tudo te dá medo, é aquela história de você ficar vibrando naquelas emoções mais baixas. Agora, se você consegue controlar, né, o seu raciocínio lógico, né, o seu estado de paz, o seu estado de consciência e prolongar esse estado, né, no momento em que nada que acontece fora te atinge, te tira do sério, você vai expandindo essa consciência de você, né, de você mesmo. E isso é muito inteligência emocional, né? Então, assim, a gente tem... Eu sinto que eu desenvolvi uma inteligência emocional para ficar o dia inteiro com uma criança, trabalhando, cuidando de casa, estabelecendo as minhas prioridades e não surtar, né? Até que acontecem momentos e situações que, de fato, a gente perde a tampa. E isso é natural. Né? E isso é um instinto de sobrevivência que a gente tem. Então, é um conhecimento da nossa mente, porque é isso, a gente vai precisar sempre estar observando a nossa mente, observando até onde a gente vai, quais são os meus limites. E aí, eu gosto muito dessa história do... Bem-vindo, Inácio, tudo bem? Dessa história dos gatilhos, né? O que é um gatilho para você? Por exemplo... Essa noite, e aí eu comecei... deixa eu terminar de contar a história. Aí eu gritei, né? Eu dei um grito assim, foi tipo... Aurora, isso é lixo! E foi um grito muito profundo, que nem eu sei de onde veio. E aí ela, como eu não tô acostumada a gritar, ela percebeu. Ela na hora travou, começou a chorar, saiu, foi pro cantinho, deitou no cantinho. Gente, e aí eu fiquei pensando, imagina o desespero dessa criança. Imagina o desespero que ela ficou. Imagina o desespero de estar sozinha com uma adulta que perde o controle. A criança sente medo da própria mãe. Ela sente medo dos próprios pais. Porque ela não tem com quem contar, ela não tem segurança. Entende? Então na hora me veio isso, gente, imagina o desespero que ela tá. Então eu respirei rapidamente, me acalmei, né? Fui lá e falei, filhinha, desculpa, a mamãe não queria gritar. A mamãe tá nervosa. A mamãe tá nervosa com outras coisas. E aí eu comecei a observar por que eu tava nervosa. O que tá me tirando do sério, né? Situações que estão acontecendo na minha vida que estão me deixando ansiosas, né? Quais são os excessos que eu estou me colocando? Eu percebi, né? Aí eu observei e falei, eu tô na minha lua minguante.
né? Os desafios internos estão maiores. Eu não dormi essa noite. Eu não fiz o meu me time. Eu não meditei. Eu não fiz meu yoga. Então, assim, por que? Então, olha só, em primeiro lugar, não é culpa da criança. O que uma mãe não consciente, né, um estilo parental negligente faria? A culpa é da criança. Que criança nervosa! Que criança sem educação! Já bagunçou a casa inteira, ainda joga o lixo no chão, aí você quer me deixar nervosa? Aí você me tira do sério? Não é isso que a gente falaria? Só que, gente, não é a criança. Era eu que estava nervosa. Era eu que estava fora de mim. E aí eu expliquei, eu falei, filha, a mamãe tá nervosa. A culpa não é sua. Você é só uma criança, tá? Vem cá, abraça a mamãe. E aí, na maior parte das vezes, quando isso acontece, ela não quer me abraçar. Ela não quer ficar comigo. Ela precisa de um tempo também. E eu preciso respeitar o tempo dela, né? Dessa vez ela me abraçou, a gente ficou junto e eu expliquei pra ela. Eu falei, não é culpa sua. Desculpa ter gritado, a mamãe não queria gritar. Você não merece que gritem com você. Você merece ser tratado com respeito. E grito não é respeito. E fui falando pra ela, e isso é muito importante, a gente trazer a responsabilidade, falar, filha, a culpa não é sua. Porque a criança, porque o que acontece quando a gente grita é que a criança se sente errada, ela se sente incapaz, não merecedora de amor, ela se sente rejeitada. Então é importante falar, olha, a culpa não é sua. Sou eu que tô nervosa, e aí eu ainda expliquei pra ela, eu tô nervosa por causa disso, disso e disso. Isso tá acontecendo na minha vida. Você não precisa se preocupar, isso não é coisa de criança, são questões de adulto, mas isso tá me tirando do sério e não é você. E é tão importante a gente ser sincera com as nossas crianças, gente, porque elas percebem que tem alguma coisa errada. E quando a gente não nomeia, né, fica fingindo que tá tudo bem, tá tudo alegre, não sei o quê, elas ficam confusas, porque elas sentem que tem alguma coisa estranha com a mãe, com o pai, quando os pais estão passando por algum problema. E aí elas sentem, e aí quando o pai e a mãe não nomeiam, né, pode ficar confuso para elas. E quando a gente explica, a gente integra os dois hemisférios do cérebro, né, o hemisfério direito e o esquerdo, porque a gente dá nome para aquelas emoções, né, tanto para as emoções delas quanto para as nossas, a gente cria um diálogo. Então assim, aí o que aconteceu? Ela quis mamar. Né? Ela mama ainda e sempre que ela tem um momento de dor, de desespero, ela pede peito, né? Que é o colinho, o carinho dela. E ela pediu pra mamar e aí a gente ficou deitada na cama e ficamos um bom tempo na cama, assim, ela mamando e a gente, né, e eu tentando respirar e ficando tranquila. Ficamos um bom tempo, assim, nós duas. E aí as coisas foram melhorando. E aí, o que eu percebi é que o resto do dia a gente ficou muito conectada, muito conectada. Depois ela veio, começou a brincar, e aí ela brincou um tempão sozinha. Eu consegui terminar a louça, consegui terminar as coisas, sabe? Deixei tudo assim organizado. Ela brincou um tempão sozinha, e eu ia lá, observava, falava, mamãe tá aqui, tal, tal. E ela ficou um tempão tranquila, né? E depois a gente, né, tomou banho tranquila. E a gente brincou na cama depois um tempão, enquanto ela não queria botar roupa, porque sempre depois do banho ela quer ficar um tempão lá brincando pelada. Então ela não queria, e aí eu fiquei um tempão brincando com ela também. Sabe assim, então eu fiquei melhor, ela ficou melhor, a gente se conectou. Então por isso que esses momentos de dificuldade, eles são também oportunidades, gente. Porque se a gente não tiver consciência e levar, né, e aí eu explodir, tacar o foda-se porque minha filha tá sentindo, não me importar com o que eu tô sentindo, né, negligenciar o meu sentimento de raiva, né, simplesmente virar as costas e continuar lavando a louça, que é o que as nossas mães faziam, por falta de consciência, porque elas não sabiam lidar nem com as emoções delas. Imagina com uma criança que não tem o cérebro desenvolvido ainda, que não sabe o que fazer. E olha como é uma violência deixar uma criança assim sozinha, sem saber o que fazer. Por isso que elas precisam da gente, elas precisam da nossa inteligência emocional, entende? Então, se eu tivesse simplesmente virado as costas, como seria o resto desse dia?
né? Como seria a minha próxima ação depois de não acolher minha raiva, depois de não acolher as emoções da minha filha? E aí, se a gente passa dia após dia assim, ei, Rê, bem-vinda. E se a gente passa dia após dia assim, sem se acolher, sem se observar, que tipo de relação que a gente está criando? Tudo que acontece na infância volta. Tudo o que você faz com teu filho na infância volta. Volta na adolescência, volta para a sociedade. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Por isso que o papel da mãe social é importantíssimo. E aqui eu não quero trazer um lugar de culpa, tá? Mas um lugar de responsabilidade, de você saber a importância do seu papel, de você saber a importância das suas escolhas, principalmente das suas escolhas com relação a você mesma. Sabe por quê? Porque o que você faz com as suas emoções ensina para o teu filho o que ele faz com as dele e o que ele vai fazer na vida adulta. A gente tem um tipo de neurônio que chama neurônios espelho, que diz exatamente sobre aquela ideia, né, de que o exemplo é a única forma de educar. Não é uma forma de educar, é a única forma de educar. Porque a gente tem neurônios que aprendem observando, as crianças principalmente. Então, o que você faz quando você está com raiva? O que você faz quando você perde a tampa? Você grita? Então espera, porque o teu filho, quando fica com raiva, ele também vai gritar. E se teu filho grita muito, observa o exemplo que você está dando, né? Ou você ou pessoas dentro de casa estão dando. Com certeza essa criança não aprendeu a gritar sozinha, né? E extravasar dessa forma sozinha. Ela aprendeu pelo exemplo. Então, o que a gente pode fazer quando a gente está com raiva? Quando a gente está precisando extravasar esse sentimento? E aí tô falando aqui especificamente da raiva, né? Existem algumas opções. Você pode perceber essa raiva. E se você tiver um filho mais velho, ou se você tiver outra pessoa para ficar com o seu filho pequeno, dá um tempo. Você pode dar um tempo positivo, né? Isso é uma ferramenta da disciplina positiva. Dá um tempo. Sai de perto. Respira. Alguns workshops que eu dou, o pessoal fala: come um chocolate, né? Eu como chocolate, eu vou tomar um café, eu paro lá, vou tomar um chá. Respira. Toma uma água, se acalma. Porque quando... E aí o que acontece? Quando você... Seu cérebro do seu filho, tá? Estão lá e acontece uma briga. Você perde a tampa, teu filho perde a tampa. Então, os dois aqui nesse lugar de inconsciente do sistema límbico. Que tipo de soluções a gente vai encontrar para o problema que a gente tem? Assim, quando estão os dois assim? Nenhuma. A gente não chega em lugar nenhum desse jeito. Né? Porque estão os dois estressados, os dois nervosos, a gente não consegue nem pensar. Bem-vinda, Ana Paula, tudo bem? Então, assim, dar um tempo é um exemplo, né, para se acalmar. Então, ou então, por exemplo, quando... aqui eu tô usando muito isso, assim, com a Aurora, de bota o travesseiro na cara e grita quando tá com raiva. Você quer gritar? Você precisa gritar, você tá com raiva, quer botar pra fora? Porque a gente sente prazer, né, quando a gente grita. A gente põe pra fora, e botar pra fora a raiva é uma coisa importante também, né? Extravasar essa raiva. E os sentimentos, as emoções, o choro, né? O choro é uma coisa essencial. A gente aprendeu que não pode chorar, mas a gente chorar é liberar. Deixa teu filho chorar o tempo que ele precisar chorar, quando ele estiver triste, sabe? O coleguinha pegou o brinquedo, o coleguinha foi embora, sabe? Ele precisa chorar, precisa botar pra fora, né? Alguma coisa que você não pode resolver. Né? A Aurora aqui, quando a minha mãe foi embora, a vovó foi embora, nossa, ela precisou chorar, precisou botar pra fora, né? E deixa. E nós também precisamos, gente. Como é bom a gente poder chorar. Nesse dia que eu gritei com a Aurora, eu chorei, e chorei muito, e chorei na frente dela. Falei, filha, a mamãe tá triste, a mamãe tá chorando. E aí, gente, aí tua criança pega e te dá um beijinho e fala, não chora, mamãe.
Isso é tudo. Isso é a coisa mais linda que existe, né? Você olha só como ela está aprendendo, né, a lidar com as emoções dela e dos outros também, porque ela vai entender que as pessoas sentem e tá tudo bem chorar, né? E então, outras opções. Então, gritar no travesseiro é o que a gente tem usado aqui. Bater, né? Pegar alguma marreta, bater em algum brinquedo, bater em alguma coisa. Sair correndo, praticar exercício físico é ótimo para poder liberar. Eu gosto de fazer aquela respiração que você ensinou, que tampa uma narina de cada vez. Eu também. Nesse dia eu fiz também, né? É uma respiração alternada, que a gente alterna. Meu nariz tá bem entupido, mas é isso aí. Inclusive é bem bom para liberar também as narinas, né? De ir alternando aqui a respiração esquerda e direita, e justamente para equilibrar os dois lados do cérebro também. Então traz essa calma. E o simples respirar, né? Respira 3 vezes. Profundo. Isso acalma. Outra coisa que eu faço, às vezes, boto uma música, sabe? Bota a música que tá na vibe no momento, às vezes alegre, às vezes um jazz, às vezes uma música triste, mas música sempre relaxa e extravasa esses momentos. Então, assim, o que dentro... E aí, hoje, entrei na live sem saber o assunto e era o que eu realmente precisava. Ai, que bom, Ana. Muito sincrônico, né? O universo é muito lindo mesmo. Então, existem formas da gente extravasar essa raiva e os sentimentos. E aí qual que é a proposta da atividade de hoje? Rapidinho, não acabou a aula ainda não, mas já vou falar dessa proposta. É exatamente criar com o teu filho, com a sua família, uma roda de escolhas para os momentos de raiva. Então eu botei um exemplo lá com algumas coisas que você pode fazer nesse momento. E aí qual que é a ideia? Você vai criar com o teu filho uma roda, né? Criar junto com ele, desenhar de lápis, tornar esse momento de criar esse objeto um momento lúdico, alegre, divertido. Então vocês podem selecionar juntos quais são as ações que vocês vão fazer no momento da raiva, no momento do estresse. E aí, né, por exemplo, colocar em reunião de família, trazer o assunto para a reunião de família, pode ser um tópico dessa roda, né? E aí você cria a roda, vai ficar lá bonitinha. E quando o teu filho quando alguém tiver com raiva... aí antes, né? Não no momento de raiva, mas antes você vai ensinar pro teu filho, explicar, vocês vão criar juntos e deixar assim à vista na geladeira. E aí quando teu filho tiver com raiva, né? Às vezes ele sozinho vai lá e vai escolher, ou você pode falar, filho, você tá com muita raiva, vamos escolher alguma coisa na nossa roda para ver o que você pode fazer para extravasar? Aí ele vai lá e pode escolher, e você pode fazer junto com ele. Ou quando você estiver com raiva, você mostra que você foi lá e olhou aquela roda e o que você vai fazer com isso, né? Mas o importante é que todas essas escolhas, essas ações, sejam escolhas que vão de acordo com os valores da sua família, que vão de acordo com o que é respeitoso para sua família. Se gritar no travesseiro não é respeitoso para você, você não coloca, né? Aqui a gente grita no travesseiro. Sabe? Se jogar coisas na parede não é respeitoso, não coloca. Se enfim, tudo bem. Mas é importante, tem exemplos lá no caderno de atividades, mas a atividade de hoje é justamente essa. Pensar, vai estar lá no grupo do WhatsApp, tá? Se tiver alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp, o link está lá na minha bio e também tem nos stories, tá? O link para entrar no grupo do WhatsApp e ter acesso a esses materiais. Então, cria, né? Lá tem um exemplo de desenho da roda, exemplo de atividades que você podem fazer. Respirar, gritar na almofada, sair para ver a natureza, pássaro, sentir o vento, perfeito. Perfeito, tá? Olha como é lindo, né? E a gente saber... Quando você vê, por exemplo, e aí a gente conheceu o nosso ciclo. Eu sei que essa semana eu vou estar na minha lua minguante, né? E eu sei que essa semana as coisas não vão estar assim. Então você já sabe, você já planeja o que você pode fazer, né? Já planeja uma caminhada no fim do dia, já planeja talvez acordar um pouco mais tarde, deixar aquela atividade para outro momento, né? Curtir teu filho de manhã. E, investe nessa conexão diária com teu filho, porque isso vai fazer muita diferença na hora que ele tiver que colaborar contigo. Porque a Aurora só agiu dessa forma, né? Com esse comportamento de sair jogando tudo,
Porque ela estava querendo chamar minha atenção, gente. Porque ela estava precisando de conexão. E isso ficou muito claro no comportamento dela. Não é porque ela é uma criança errada. Que sacada ter isso visível, porque dá ferramentas quando não conseguimos raciocinar. Exato. Nossa, tá perfeito. Exatamente. Na hora a gente vai perder a tampa. Então você tem um negócio ali, né, pra você já recorrer, né, te faz, tipo, te traz de volta, né, como se te trouxesse de volta. Gente, mas só pra gente aprofundar mais um pouquinho, que eu não consigo falar pouco, né? Deixa eu ver. Caraca, já são 10h15. Eu vou tentar acelerar um pouquinho pra não ficar muito grande essa aula, senão o pessoal depois nem vai querer assistir, né? Então, vamos lá. Isso eu acho que é bem legal trazer, né? Quem me acompanha, eu sempre falo muito sobre isso, que é a epigenética, né? Que é uma área da ciência incipiente que ela vem provando como que os comportamentos, as nossas experiências externas podem influenciar no nosso gene. E ela influencia o nosso DNA, né? Não mudando o nosso DNA, não mudando a fita do DNA, mas mudando a forma como esses genes se expressam, né? Se eles vão ser ativos ou desligados. Então, o que acontece quando a gente, na nossa infância, aprende a lidar com a raiva a partir do neurônio espelho, que é justamente ver o que tua mãe faz com a raiva e copiar. Né? O que as pessoas ao seu redor fazem quando tem raiva? Elas batem, elas brigam, elas quebram as coisas, né? Pega um objeto, joga e quebra. Você vai aprender isso. E isso vai ficar lá no seu sistema límbico, inconsciente. Quando a sua amígdala liberar, que você perdeu o raciocínio, a sua mente inconsciente é o que vai gerir o seu raciocínio. E o que está lá guardadinho no seu inconsciente, no seu código genético, grita, joga as coisas, fica com raiva, né? Quebra tudo. É isso que você vai fazer, porque isso de alguma forma já está lá no seu gene. Você cresceu vendo isso. Você não lembra, você pode não lembrar, né? Porque você não está raciocinando logicamente, mas isso está guardado lá. Então, experiências que você viveu na infância, mas também experiências que os seus ancestrais viveram, alteram a forma que esses genes se expressam, que liberam informação, né? Então, justamente a forma que a gente vai reagir nesse momento né, a gente meio que tá guardado ali. Essa nossa reação é uma reação que a gente aprendeu na infância, mas que a gente aprendeu com a nossa mãe, que aprendeu com a mãe dela, né? Que aprendeu com os pais, né? Que os seus avós aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, com os pais dele. Então, toda uma cadeia de violência com as crianças que a gente vem fazendo, que agora a gente tem a oportunidade de dar um basta, de chega. Eu não vou agir assim com meu filho mais, porque eu tenho consciência das minhas emoções, eu tenho consciência da criança que eu quero que ele se torne. Ana, vai ficar gravado, mas só para o grupo exclusivo de alunos do WhatsApp. Tá? Vai lá na minha bio, que tem um link lá em azul, você entra pro grupo do WhatsApp e lá, porque esse aqui é um evento, né? Um evento gratuito de 5 dias, são 5 aulas. E lá você vai ter acesso às 2 primeiras aulas, aí eu vou liberar a gravação dessa, quinta e sexta tem outras aulas também. E aí eu tô liberando também os materiais de apoio, tá? Os materiais não só pra... Isso, obrigada, tá? Não só pra gente assistir, mas pra gente vivenciar mesmo, pra prática, tá? Para as nossas vidas. Então tem lá todo o material e o link das aulas também. E então, gente, é muito importante a gente saber que muitas dessas reações que nós temos, né? Ela não é você que tá errado. É porque você vem seguindo uma cadeia. Você vem seguindo uma cadeia. E a educação... Ah, que bom, Ana. Seja bem-vinda. A educação que a gente vem reproduzindo, aqui eu tô dando o exemplo do grito, gente, mas tudo que a gente faz, que a gente acha que é educação, que a gente faz com os nossos filhos, que a gente reproduz, né? Não vou dizer tudo, né? Claro que tem coisas boas também que a gente precisa honrar e agradecer, mas muita coisa que a gente faz e reproduz é o que fizeram com a gente na infância.
E aí o que, né, a não ser que você tome consciência, traga do inconsciente para o consciente e mude a sua atitude, né, com base nesse eu superior, né, que você vai dizer aquilo que é certo ou não para você, que faz sentido ou não para você, de acordo com a sua essência. Fui muito e voltei, né, mas voltando, quando você consegue trazer para o consciente, você toma atitudes diferentes, né, mas muitas das formas que a gente tem de educar, da educação tradicional, são reproduções ancestrais, né, que não tinham consciência de tudo isso que estavam reproduzindo, né? E hoje a gente tem. E aí quando a gente vai entender quais são os danos que tudo isso causa para o adulto, né? Um grito, tem um dia circulou aí no Instagram, não sei se vocês viram uma experiência científica, que era um bebê brincando, aí a moça dava uns brinquedos para ele brincar na mesa, assim, ele tava no colo da mãe. E ele ficava brincando, assim. Aí a primeira vez que ele pegou os brinquedos, ele fez direitinho. Ela pediu pra tirar os brinquedos e colocar de volta na caixinha. Aí, beleza. Aí ela tira esses brinquedos, depois entra alguém na sala e essa pessoa na sala grita, dá um grito, assim, com outra pessoa, né? Mas, assim, num estado de estresse, num estado de nervoso e dá um grito. E esse bebê, na hora, faz assim, trava. E depois, a moça dá o brinquedo pra ele brincar, pede para tirar da caixinha, ele trava. Ele não consegue. Ele não continua brincando, ele trava. E aí, olha, isso é uma sacada, porque a neurociência já entendeu que o nosso cérebro aprende muito mais quando tá tranquilo, quando tá calmo. Então não adianta querer ensinar pro teu filho algo quando ele tá nervoso, quando você tá nervoso. A gente só consegue ensinar quando tá todo mundo bem. Ele aprende muito melhor quando ele tá em paz, quando ele tá tranquilo, quando ele tá receptivo, né? Então, momentos de estresse não é momento de brigar. Gente, eu já falei no início da criança interna que a gente tem, né? Então, muitos desses momentos que a gente sente raiva, e isso eu percebi muito sozinha, assim. Eu me lembrava, na hora me vinha a minha infância. Na hora me vinha eu e a minha mãe. Eu e a minha criança. Então, quando a gente está nesses momentos de estresse, que a gente acessa o sistema límbico, a gente acessa o nosso inconsciente, a gente acessa essa criança que está machucada lá dentro. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa infância e curar essa criança. Em outras aulas eu já falei bastante sobre isso, aqui não é o tema principal dessa aula, mas lá no grupo eu também vou mandar uma meditação de cura interna da criança. E aí vocês podem escutar e sentir o que vem para você. Que vem da sua infância, da sua criança. Se você nunca fez esse exercício, vai vir uma imagem da sua criança, né? E você vai observar como essa criança está. Porque quando a gente acessa esse momento, né, de perder a tampa, a gente se coloca essa criança, ela assume o nosso controle. A gente para de raciocinar como adulto responsável, a gente assume ali. Então vem todos aqueles sentimentos de dor, de desafio, de tristeza, de abandono, né? Então, para a gente conseguir olhar para os nossos filhos com amor, a gente precisa liberar essa nossa criança, né? E a gente vai se sentir mais livre, né? E essa criança precisa se sentir amada e livre. E aí a gente consegue olhar para os nossos filhos com mais paz. A gente vai demorar mais para tirar essa tampa, tá, gente? Isso era o que eu tinha de conteúdo, acabou se estendendo bastante, mas eu espero que vocês... Obrigada pela participação, pelas mensagens, fico muito feliz que esteja fazendo sentido aí com a participação de vocês. Tô curtindo aqui os comentários de vocês. Obrigada mesmo, de coração. Ei, Aninha! Então, só pra lembrar quem tá chegando aí de paraquedas, adorei te ouvir, gratidão mais uma vez. Gratidão tá? Por você estar aqui acompanhando, fico muito feliz. Que tá fazendo sentido aí. Esse evento é um evento de lançamento, né, do meu curso digital, que é o Amanhecer, que eu entreguei a primeira turma agora e tô abrindo vagas para a segunda turma na sexta-feira, tá? E o Amanhecer, ele fala justamente, ele traz todas essas ferramentas que eu tô falando um pouco aqui. Oi, Zá, que bom que você ficou por aí, foi ótimo.
Então o amanhecer ele vem fazendo esse caminho assim, né? A gente traz um olhar para nossa ancestralidade, a gente entende as nossas emoções, a gente entende o nosso feminino, né? A gente cura o nosso feminino porque a gente precisa, para falar de maternidade, para falar do lugar da mulher no mundo, a gente precisa falar de patriarcado, né? Para falar sobre a culpa que a gente sente, sobre o excesso que a gente sente, sobre o peso que a gente precisa falar de patriarcado e resgatar essa nossa energia feminina, esse sagrado feminino, essa espiritualidade feminina. E aí eu trago também um módulo só de ferramentas do yoga, que são ferramentas de respiração, de posturas, de meditação, ferramentas espirituais, né? Falo do Japamala, falo do Ho'oponopono, tudo nessas aulas dentro do módulo de ferramentas espirituais. Tem um módulo, 2 módulos que são pra gente compreender qual é, agora que deu pra eu... Ai, que bom que você chegou. Tá acabando, mas dá pra pegar o finalzinho. Então tem 2 módulos que eu falo sobre o me time, sobre como criar uma rotina ideal, mas que insira um me time dentro do seu tempo, né? A importância disso, desse milagre da manhã. E aí eu trago várias referências de livros, de cursos, de profissionais que eu estudei, que eu me envolvi, né, nesse processo de busca de autoconhecimento, dentro das minhas formações também, né, em constelação familiar, em disciplina positiva, em educação consciente, em cocriação da realidade, enfim, né, são em yoga também, né, em formação em estrutura de yoga, enfim, é muito conhecimento que tem lá dentro desse curso. Ele é profundo e depois a gente termina falando sobre educação consciente mesmo, trazendo ferramentas mesmo, né? Depois que a gente precisa trilhar esse caminho de autoconhecimento, a gente se apropriar dessa mulher que a gente se tornou depois da maternidade, porque a gente não é a mesma mulher, e aceitar isso é o primeiro passo. Porque enquanto você não aceita, você quer voltar para a vida passada, você vai sentir raiva do teu filho. Você vai sentir raiva porque ele não está deixando você voltar. E você vai achar que a culpa é desse filho, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, primeiro de tudo, é viver esse luto dessa mulher que foi, tá? A gente precisa aprender a viver o luto, a viver as tristezas e deixar ir. Porque enquanto a tristeza não vai, ela vai ficando e vai virando mágoa. E aí ela vai comendo a gente por dentro. Essa mágoa ela vai comendo e ela não deixa a gente se expressar, não deixa a gente conseguir nada que a gente quer na nossa vida, né? Porque você vai estar sempre vibrando ali naquela frequência da mágoa. Na aula de ontem eu falei sobre as frequências emocionais, sobre a vibração energética, sobre o campo magnético do coração. Então também, se você não pegou essa aula, você pega a aula 2. E a aula que vem, o que a gente vai falar? Eu não queria fazer confusão, gente, mas eu acho que a aula que vem é dobrando a realidade e sendo feliz agora. Sim. A aula que vem a gente vai falar um pouco sobre esse nosso processo de ansiedade, sobre como trazer um estado de presença, né? Sobre como ser feliz agora. Por que faz sentido ser feliz agora? E como vibrar essa alegria agora, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Gente, é isso. Agradeço. E sexta-feira eu vou abrir as vagas para amanhecer, tá? As vagas vão ficar abertas até domingo ou segunda. É autoconhecimento de uma forma muito profunda. Além da parte prática, tá sendo muito importante para mim fazer o curso. Ai, Rê, obrigada pelo depoimento. A Rê é aluna do primeiro curso. E... ai, que maravilhosa. Obrigada, Rê. Obrigada por estar aqui, por estar acompanhando. Foi uma jornada linda. Porque além das aulas tem os bônus, né? E a gente se encontra semanalmente, a gente se apoia, a gente cria uma rede de mulheres, uma rede de mães. E eu fico muito, muito feliz que tenha feito sentido para vocês, porque está sendo gravado com muito, assim, o curso foi mesmo... Depois eu quero falar mais sobre isso, talvez na sexta-feira, mas como que esse curso foi construído, né? E como que ele foi recebido, assim, mesmo, nesse processo. O nome desse curso me veio já há muito tempo atrás, né? Assim, antes de eu saber que eu teria um negócio digital, e já veio assim e ficou, né? E quer dizer, pra mim isso quer dizer uma coisa assim que de fato esse curso parece que já existia, assim, sabe? Já é pra estar nesse mundo. Então eu tô parindo, é um parto, né? De um projeto lindo.
E tá sendo, né? E ao mesmo tempo que eu tô criando, eu tô me curando, né? Junto com essas mulheres dessa primeira turma, junto com essas mulheres que estão trazendo, a gente tá sempre, é uma troca, né? É sempre uma cura mútua, né? Ninguém tá pronto, perfeito. A gente tá aqui sempre buscando se aprimorar e se cuidar. E eu tenho aprendido muito com essas mulheres também, lindas. Obrigada, Rê, de verdade. E o que mais que eu queria falar? Ah, tá. O valor do amanhecer, acho que algumas pessoas me perguntaram lá no direct, vai ser 797, tá? Mas aí eu vou falar direitinho pra vocês lá na sexta-feira, né? Que eu tenho certeza que esse valor ele vai ser pequeno, perto de tudo que o curso oferece. Tá bom? A gente vai ficar aí por 3, 4 meses juntas, né? Num acompanhamento próximo, numa mentoria próxima. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, assim, na relação com o seu filho também, né? E no dia a dia. Tenho certeza que você vai ganhar tempo, né? Ganhar qualidade de vida, ganhar alegria, ganhar ferramentas para lidar com os momentos difíceis, principalmente. Tá bom? Gente, então obrigada por quem ficou, obrigada pela presença, bem-vinda, Renata. Opa, estamos terminando, mas a aula vai ficar salva lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vai ficar salva lá no nosso grupo exclusivo, grupo de alunas. É um grupo que você pode acessar pelo link que tá lá na minha bio, tá bom? Meninas, um ótimo dia pra vocês, um dia abençoado, com muita calma, muita paciência, tá bom? E que muitas bênçãos apareçam na sua vida no dia de hoje. Um beijo. Ah, querida, sem problemas. Se você quiser assistir a aula gravada, vai ficar lá tá lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se você quiser saber mais, me pergunta aqui no direct, porque foi muita coisa. Já tá dando 1h30 aí de aula. Um beijo, amadas.